Ok, gente, de volta aqui, professor Ricardo Russo do Espaço Jurídico, no Revisados com vocês de Direito Administrativo. Vamos dar continuidade ao estudo aqui dos bens públicos. Aí percebam que na aula passada a gente falou da questão do bem público quanto à sua titularidade, que seriam aqueles bens, enfim, que seriam das pessoas, seriam pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Agora, a gente falou também que a doutrina avançou no sentido de que os bens públicos e os bens privados, as pessoas jurídicas de direito privado, que estão afetados para uma finalidade pública, eles também são considerados o quê, gente? Bens públicos. Então, vamos ver uma questão sobre o tema. Traz aí a questão. Sobre os bens públicos, é correto afirmar que, alternativa A, os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Alternativa C. Os bens de empresas públicas que desenvolvam atividade econômica que não esteja afetada a prestação de serviço público são passíveis de uso capião. E D. Nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de uso capião. Então, gente, qual é a alternativa? A alternativa, ela é a alternativa o quê? C. Por quê, gente? Volta aí para as questões. A alternativa A, ela diz o seguinte: bens de uso especial são passíveis o quê? De uso capião. Percebam, gente, temos três espécies de bens públicos. Os bens de uso especial, os bens, volta aí, gente, os bens de uso especial, os bens de uso comum do povo e os bens dominicais. Os bens de uso especial são aqueles que têm uma finalidade específica, como as repartições públicas. Os bens de uso comum do povo são aqueles que todos podem usar, como rios, mares e por aí vai, sem ter uma destinação específica. E os bens dominicais são aqueles bens que o poder público tem a propriedade, mas que não tem uma finalidade específica e não estão passíveis de ser usado por toda e qualquer pessoa. Então percebam, gente, os bens dominicais, eles são chamados do quê? De bens não afetados para uma finalidade pública. E os bens dominicais, o que, gente? Eles podem ser respeitados ditames legais, eles podem ser o que? Vendidos. Agora percebam, todo bem público, seja de uso especial, seja de uso comum do povo, ou seja, dominical, nenhum deles é passível que de uso capião. A Constituição diz o seguinte: os bens públicos não são passíveis de uso capião, seja ele de uso especial, de uso comum do povo ou dominical. Então volta aí para as questões. Olha aí, bens de uso especiais são passíveis de uso capião. Não. Alternativa B, os bens de uso comum do povo são passíveis de uso capião. Também não. Se estivesse falando alguma alternativa também dos bens dominicais, também não seriam passíveis de uso capião. Aí temos a alternativa C e a alternativa o quê? D. Percebam, gente, a alternativa C, ela diz o seguinte: os bens de empresas públicas que desenvolvem atividades econômicas e que não estejam afetados à prestação de serviços públicos são passíveis de uso capião. Então percebam, gente, é uma pessoa jurídica de direito privado, critério da titularidade. O que, gente? Não é bem público. Se não é bem público, não é passível de uso capião. Aí você, professor, mas tem aquela doutrina que diz que se for pessoa jurídica de direito privado, mas que esteja exercendo função pública, e aquele bem está afetado para uma função pública, ele é considerado o quê? Um bem público.
Para essa parte da doutrina, ele é considerado um bem público, e se ele é considerado um bem público, ele não é passível de uso capião. Entretanto, a alternativa C teve o cuidado de dizer o quê? Que era uma pessoa jurídica de direito privado e aquele bem não estava afetado para uma finalidade pública. Então, gente, não há o que se falar em impossibilidade de uso capião. Então, na verdade, nós temos sim a possibilidade de uso capião, porque é um bem privado e não entra naquela doutrina que diz que ele está afetado, simplesmente porque a questão diz que ele não estava afetado para uma finalidade pública. Agora, percebam que diz a alternativa D. Volta aí a alternativa D. Ela diz: nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de uso capião. Então, percebam, gente, é errado. Por que é errado? Porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas fazem sim parte da administração indireta. E não tem qualquer dúvida, elas são pessoas jurídicas de direito privado e, se não forem prestadoras de serviço público, os seus bens não serão considerados bens públicos. Agora, lembrando que, para parte da doutrina, se elas forem prestadoras de serviço público e aquele bem tiver afetado para uma finalidade pública, aí sim, aquele bem será considerado um bem público e não poderá ser adquirido para uso capião. Isso para parte da doutrina. Agora, se elas, mesmo sendo administração indireta, não estiverem praticando uma atividade pública, elas não deixarão de ser administração indireta, mas serão pessoas jurídicas de direito privado que não estão prestando uma atividade pública. Então, nesse caso, não tem qualquer dúvida, os seus bens são o quê? Privados. E se são privados, eles podem sim o quê? Sofrer uso capião. Podem ser adquiridos por uso capião. Ok, gente?